Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje o programa O Verbo que se fez carne convidou o Marcelo Alvarenga, seminarista, para falar para a gente nessa pandemia no que você tem que se apegar, qual é a sua força, em que e em quem você pode confiar. Vamos ouvir com atenção? Meus queridos irmãos e irmãs, com muita alegria que eu aceito o convite da produção do nosso programa O Verbo se fez carne, para estar hoje falando um pouco com cada um de vocês. Nós estamos vivendo na igreja o tempo da ressurreição, o tempo pascal. É justamente o período em que nós vamos ouvir nosso Senhor falar a todo tempo para os apóstolos com insistência: não tenhais medo, eu estou no meio de vocês. Jesus aparece para os discípulos no caminho de Emaús, homens que viviam o sentimento do profundo fracasso, da profunda derrota humana. Afinal de contas, os discípulos de Emaús haviam empreendido uma meta para a sua vida. Nós vamos seguir esse Senhor, e assim que esse Senhor for declarado Rei de Israel, nós iremos ocupar lugares nesse reino e nós seremos felizes, felizes para sempre, felizes eternamente. Era quase um conto de fadas aquilo que esperavam os discípulos de Emaús. Mas deu tudo errado, meus queridos irmãos e irmãs. Na ótica humana deu tudo errado. Porque aquele que estava destinado a reinar foi para a cruz, sofreu, morreu. E nas palavras dos discípulos de Emaús, já fazem 3 dias que tudo isso aconteceu. Fracasso, desilusão, derrota, sentimentos de abandono. Era isso que invadia o coração daqueles jovens que caminhavam para Emaús. Mas para a surpresa deles, meus queridos irmãos e irmãs, para a surpresa daqueles homens, Jesus se pôs a caminhar no meio deles. E Jesus foi lhes explicando o que as Escrituras diziam sobre ele. Jesus foi colocando no coração daqueles homens a compreensão. Não era necessário que tudo isso acontecesse para que o Filho do Homem entrasse na sua glória, para que o Filho do Homem pudesse reinar verdadeiramente e receber a vida verdadeira, que iria autenticar a sua pregação, que iria confirmar os seus irmãos. Meus queridos irmãos e irmãs, foi em Emaús, ao partir o pão, que aqueles homens descobriram que aquele que caminhava com eles, que aquele que explicava as Escrituras, que aquele que fazia com que o seu coração ardesse, era o Senhor ressuscitado, era Jesus vivo, vitorioso, que caminhava com eles para partir o pão para eles. Meus queridos irmãos e irmãs, Emaús ensina muito para a nossa vida. Emaús ensina muito para a situação que nós vivemos hoje no nosso mundo. Quem de nós não vive o drama do medo, da desolação? Quem de nós não vive em tantos momentos a falta de esperança, a dúvida? Vivemos em um tempo de pandemia. Achávamos que tudo iria se resolver. Achávamos que tudo iria acontecer da melhor maneira possível, e eis que as circunstâncias da vida nos surpreenderam. Eis que as circunstâncias da vida nos envolveram em uma trama em que nós só vemos a morte, em que nós só vemos o medo, em que nós só vemos a escuridão. Mas, meus queridos irmãos e irmãs, nesta situação de medo, de morte, de escuridão, de pandemia, Jesus caminha no meio de nós. Jesus se coloca ao nosso lado. Jesus caminha conosco nesse vale de sombra e de morte. E Jesus vai nos ensinando as Escrituras. Jesus vai dando as razões da nossa esperança. Porém, meus queridos irmãos e irmãs, é quando Jesus nos encaminha para a ceia, para o partir o pão, para o sentar-se à mesa com Ele, que Ele nos revela quem Ele é.
É na Eucaristia, meus queridos irmãos e irmãs, só na Eucaristia que nós reconhecemos Jesus Cristo, nosso Salvador. Assim como os discípulos de Emaús recobraram a esperança, reconheceram o Senhor, readquiriram a sua vida, é somente na Eucaristia que nós podemos também buscar a vida, buscar a esperança, buscar a solução para a nossa vida em momento tão difícil, em momento tão grave, em momento tão tenso da nossa história. Meus queridos irmãos e irmãs, o que é a Eucaristia? A Eucaristia é a presença real, viva, sacramental, verdadeira de Jesus no meio da sua igreja, no meio de cada um de nós. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, se nós podemos, não nos furtemos nunca, jamais, a graça de buscarmos a Sagrada Eucaristia, de participarmos da Santa Missa, de nos sentarmos ao banquete com o Filho de Deus, que quer partir o pão para nós, que quer nos alimentar, não de um alimento perecível, mas de um alimento perene, de um alimento que nos enche de vida eterna, que tira de nós o medo, que tira de nós a tristeza, que liberta o nosso coração de toda desesperança. É certo, meus queridos irmãos e irmãs, que neste tempo de reclusão, de distanciamento, que neste tempo de tantos cuidados, nós precisamos vigiar sobre cada ação da nossa vida, sobre cada passo da nossa existência. Sim, isso ensina a cada um de nós a nossa prudência humana. Mas, meus queridos irmãos e irmãs, o zelo da glória divina deve arder no nosso coração. Nós sentimos necessidade de Deus, nós sentimos necessidade do pão que nos dá vida, do pão que nos alimenta para a eternidade, que é o sustento da nossa existência e da nossa caminhada aqui na terra. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, eu faço um convite a cada um de vocês que agora nos ouve, que agora nos vê. Busquemos o Senhor Jesus Cristo, busquemos saciar a nossa fome de Deus, busquemos estar perto de Jesus, porque é perto dele que nós encontramos o Salvador da vida, o Salvador da humanidade, aquele que nos diz constantemente: não tenhais medo, eu venci o mundo. Quem vence o mundo é o Senhor. Quem vence as doenças, quem vence as realidades deste mundo, quem vence os desassossegos da nossa história, é somente o Senhor. Portanto, nos aproximemos do autor e consumador da nossa fé. É certo que aqui nós falamos não só para os cristãos católicos, mas para os homens de boa vontade, aqueles que participam de outras religiões, de outros credos, mas também aqueles que não participam de credo algum, que não aderiram a religião alguma. Também a vocês, meus queridos irmãos e irmãs, nós fazemos um apelo: se aproxime daquele que é o eterno deste mundo, daquele que é o autor de toda a vida, de toda a criação. É certo que talvez cada um de vocês tenha a sua forma de invocar a Deus, de falar com Deus, de estar em comunhão com Ele, mas não abandone jamais esta oportunidade. Não se prive jamais de Deus, não viva em um isolamento na sua relação com Deus, porque é Ele que nos garante a vida, porque é Ele que nos garante um recomeço, é Ele que nos prepara uma vida nova, sempre nova, seguindo as suas estradas, seguindo os seus caminhos. Nos aproximemos de Jesus, nos aproximemos da sua vida e busquemos na vida dele, no contato com ele, pela nossa oração, pela nossa leitura da palavra de Deus, pela nossa participação através do culto divino. Busquemos sempre
em cada momento, ligar e religar a nossa relação com Deus. Pois, meus queridos irmãos e irmãs, nós podemos ficar sem muitas coisas. Podemos ficar sem cinema, podemos ficar sem praia, podemos ficar sem shopping, mas nós não podemos ficar sem Deus. Nós não podemos ficar sem Jesus Cristo. Ele é o único, o essencial. Ele é a pedra angular da nossa vida e da nossa existência. Retira Jesus Cristo e as civilizações irão ruir. Retirem Jesus Cristo e a nossa vida vai acabar, vai cair. Jesus Cristo é o centro. Jesus Cristo é a pedra angular. Jesus Cristo não pode ser retirado da nossa vida jamais. E ainda que o mundo grite em todos os momentos, meus queridos irmãos e irmãs, como grita hoje, fique em casa. E ainda que o mundo hoje diga em todos os momentos que a religião não é essencial, que nós busquemos, ainda distantes, ainda reclusos, ainda em tantas situações que não são as ideais, que não são aquilo que talvez a gente gostaria que fosse, mas que nós busquemos sempre a comunhão com Deus. Por isso eu digo de forma muito aberta, se você pode ir à igreja, vá à sua igreja. Se você pode comungar, vá receber a comunhão. Se você pode estreitar a sua relação com Deus, ainda que você esteja doente, ainda que você esteja recluso, isolado em casa, reze, se aproxime de Deus. As paredes da tua casa, o isolamento, a reclusão, não são empecilho para nos aproximarmos de Deus. Novamente, se você tem condições, busque a sua igreja, busque a comunhão presencial com o teu Deus. Mas se você não pode, por algum motivo, voltar à igreja, voltar à presença de Deus, real, viva e verdadeira, que você o invoque constantemente sobre o teu trabalho, sobre a tua família, sobre a tua casa, sobre a tua doença. Pois sem Jesus, meus queridos irmãos e irmãs, não dá para vivermos, não dá para superarmos os perigos, as lutas e os desafios da nossa vida. Em Emaús, Jesus revelou as Escrituras, ressuscitou a fé dos seus discípulos, reanimou a caminhada deles, e eles voltaram para Jerusalém. Se encontraram com os 11 apóstolos e proclamaram: o Senhor ressuscitou verdadeiramente, e nós o encontramos ao longo do caminho. Meus queridos, o Senhor ressuscitou verdadeiramente, te acompanha ao longo do caminho. Coragem, ânimo, fé, reergue a tua vida, reergue o teu caminhar, volta para o teu Deus, se aproxima dele, porque o Senhor nos quer cada vez mais próximos e perto dele. Que assim seja. Amém. Aproveito para desejar a cada um de vocês uma feliz e santa Páscoa na presença de Jesus ressuscitado. Olá, amados irmãos e irmãs. Você viu o que Marcelo falou? Será que eu e você também estão sendo os discípulos de Emaús, mas cegos? Aqueles que foi até Emaús e Jesus do lado e não enxergando? Nessa pandemia, meu irmão, minha irmã, Jesus está do nosso lado. Jesus nos acompanha. É porque o mundo quer nos cegar, quer que a gente não veja Jesus. Confie nesse Senhor, busque Ele, dobre seu joelho em casa. O que Marcelo falou, se você não puder vir à Santa Missa, se você não puder vir à igreja, não deixe de ter a sua comunhão espiritual em casa, rezando junto com os seus, rezando com os seus. Pois sabe, as trevas não rompem as trevas. E aonde há luz, as trevas desaparecem. E essa luz é Jesus. Que nessa pandemia, eu, você e sua família podemos sim
ter essa luz chamada Jesus Cristo, porque ela é a única que pode nos salvar desse mal chamado Covid-19. Fique na paz.